Instalações hidráulicas e sanitárias. A necessidade das instalações hidráulicas e sanitárias numa edificação se dá pelo fato da importância da utilização da água para o nosso cotidiano, para realizar tarefas de limpeza principalmente, e também a eliminação de dejetos domésticos de forma adequada para que tenhamos um ambiente limpo e higienizado. As instalações hidráulicas podem ser classificadas conforme a sua finalidade: captação, transporte e descarte, pois toda a água que circula no edifício, ela entra, faz a sua rota e sai. Portanto, dessa maneira, temos os caminhos da água numa edificação. O sistema pluvial é a captura da água das chuvas por calhas e canos que conduzem a água para a rede de coleta, sendo separada da rede de esgoto. A água no reservatório da água da chuva poderá ser reutilizada em uma descarga de banheiro, por exemplo, passando por uma filtragem antes de vir circular na rede novamente. Para o sistema de água fria, a água é fornecida pela concessionária, passa pelo hidrômetro e é bombeada até o reservatório de água, no qual irá abastecer a edificação por gravidade. O sistema de água quente recebe a água do reservatório, esquenta e envia para torneiras e chuveiros. E, por fim, o sistema de esgoto, que é a saída da água dos vasos sanitários, ralos de pia, de chuveiro e é conduzido para a rede de coleta de esgoto na rua. Com base nisso, veremos quais são as tubulações mais usuais e louças utilizadas, com ênfase no banheiro. Há uma gama muito grande de produtos no mercado quando se fala sobre instalações hidráulicas e deve-se ficar atento às possibilidades, levando fatores como custo e gosto em consideração. O profissional da área deve estar atualizado acerca desse mercado. Tubulações de PVC. A tubulação de PVC ou policloreto de vinila é a mais utilizada para instalações hidráulicas, principalmente em residências. Pode ser usada para água fria e sistema de esgoto. Seu grande uso deve-se ao fato da sua facilidade de instalação e baixo custo de produto. Ela é instalada a solda frio ou rosqueada. Segundo a NBR 5626, norma que regulamenta as instalações prediais de água fria, para o PVC rígido soldável deve-se manter a seção de corte perpendicular ao eixo do tubo. As rebarbas do corte devem ser retiradas com auxílio de uma lima ou lixa. As superfícies dos tubos e conexões que serão unidas devem ser lixadas com uma lixa fina e limpas com uma solução limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas superfícies devem receber a película adesiva de plástico, isto é, a solda. Mantido imóvel por 30 segundos após a soldagem, deve-se esperar pelo menos 5 minutos para submeter a junta a qualquer esforço mecânico. Esse tipo de tubulação trabalha na temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Para a aplicação de PVC de juntas rosqueadas, deve-se aplicar um material vedante nas texturas de encaixe, e o material é a fita PTFE, ou politetrafluoretileno, mais conhecida como veda-rosca. Aqui temos algumas peças de PVC que são largamente utilizadas em instalações e seus respectivos nomes. Tubulações PPR. As tubulações PPR ou polipropileno copolímero random é utilizado principalmente para o transporte de água quente e sua instalação requer mão de obra especializada, pois se utiliza da termofusão para a fusão de peças a uma temperatura superior a 260 graus Celsius. É utilizado principalmente para evitar qualquer vazamento. Suas principais características são de material atóxico, sem incrustações, menos sujeira para a instalação, não corrói, tubulação é contínua e possui grande flexibilidade, é rápida a sua instalação e não há necessidade de isolantes térmicos na maioria dos casos. A sua temperatura de operação chega a 70 graus Celsius, suportando picos de até 95 graus. Para a instalação dos tubos PPR, deve-se seguir os seguintes procedimentos. Primeiro, deve-se apoiar o termofusor em uma bancada firme para evitar acidentes e limpar o bocal com álcool. 2. Cortar os tubos e, assim como nos canos de PVC, retirar as rebarbas e a seção deve ser perpendicular ao eixo do tubo. 3. Limpar as pontas que serão fundidas. 4. Marcar no tubo a profundidade que a conexão irá alcançar. 5. Introduzir ambas partes no termofusor. 6. Verificar se a tubulação está inserida até a marca e que a conexão está cobrindo todo o bocal. 7. Depois do tempo de aquecimento, que irá variar de acordo com o diâmetro do tubo, retirar as peças no mesmo instante. 8. Encaixar a conexão do tubo até o anel formado pelo aquecimento e segurar por aproximadamente 20 segundos, até as peças fundirem. Tubos de cobre.
Os tubos de cobre têm deixado de ser viável economicamente para o transporte de água quente devido aos materiais disponíveis no mercado hoje. Mesmo suas juntas suportando temperaturas superiores a 270 graus Celsius, é necessário verificar se ele realmente é necessário para o projeto, pois alguns aquecedores, por exemplo, chegam a temperaturas de apenas 70 graus Celsius. Durante sua instalação, é indispensável o uso de isolantes térmicos devido à alta condutividade térmica do cobre, evitando a perda de calor para o meio em que se encontra. As suas conexões são feitas com estanho, fez-copper ou prata, podendo ser de materiais diferentes da tubulação. Tubulações PEX. As tubulações PEX, ou polietileno reticulado, é flexível e reduz a quantidade de conexões que seriam necessárias com outro tipo de tubulação. A grande vantagem disso é analisada a partir dos conceitos de hidráulica, que fala sobre as perdas de energia localizada. Simplificamente, retirar um joelho, por exemplo, vai reduzir a perda de energia num sistema e, consequentemente, é garantida uma pressão maior de água no chuveiro, por exemplo. Podem ser instalados de duas formas, em um sistema de distribuidor ou em um sistema de subramais, com joelhos e conexões. Existem dois tipos de tubulação PEX, sendo uma classificada como monocamada, fabricada apenas de PEX e mais utilizada para água fria, e uma de multicamada, que é fabricada com PEX e alumínio, suportando maiores temperaturas e maior pressão, indicada para água quente. Ela apresenta baixa condutividade térmica e, portanto, pode-se dispensar o uso de isolantes térmicos, suportando temperaturas de até 95 graus Celsius. Para sua instalação, é indicada a utilização de tubos-guias para proteger a tubulação e aumentar a eficiência do transporte de água fria, evitando que a água da tubulação ganhe calor do meio. Podem ser instalados em shafts, onde o acesso à manutenção fica facilitado. As conexões são de diversos materiais, como latão, cobre ou polissulfona, sendo instalados através de crimpagem de um anel metálico no tubo, dispensando o uso de colas ou adesivos. Os distribuidores de cobre, ou manifold, são sustentados por abraçadeiras. Eles recebem água das colunas de distribuição. O caminho que a água realiza a partir do reservatório, ela vai para as colunas de distribuição, manifold, tubulação e finalmente as instalações finais. Tubos CPVC. O tubo CPVC, ou policloreto de vinila clorado, é utilizado para o transporte de água quente ou fria. Ele pode ser soldado com cola especial e é muito similar ao processo de instalação de tubos de PVC. Porém, esse tipo de tubulação não deve ser lixado. Suporta temperaturas de até 80 graus Celsius e seu preço é acessível. Assim como nos tubos de PPR, o tubo CPVC dispensa o uso de isolantes térmicos. Sua instalação é fácil, basta aplicar a cola nas superfícies, encaixar as peças, dar um quarto de volta e segurar por alguns segundos. Deve-se esperar 8 horas para encher a tubulação e 1 dia para fazer os testes de pressão. Bacias sanitárias. Existem duas formas de funcionamento das bacias sanitárias, por arraste ou por sifonagem. A sifonagem descarrega o esgoto para baixo e o arraste descarrega o esgoto tanto na horizontal como na vertical. Cada tipo de descarga tem seu consumo. A caixa suspensa gasta em média 12 litros, de válvula 30 litros e a caixa acoplada 6 litros. O tipo que economiza mais água em sua descarga é o de caixa acoplada. Vamos aos procedimentos para sua correta instalação. Primeiro, colocar o anel de vedação no duto de saída. Segundo, medir a distância dos furos onde o vaso será parafusado, principalmente em casos em que há oclusão dos parafusos. 3. Encaixar o vaso do anel de vedação e marcar a distância dos furos até a parede. 4. Conferir as marcações feitas. 5. Alinhar e nivelar as marcações. 6. Furar nos lugares marcados e inserir a bucha. 7. Prender os fixadores no chão na posição correta. 8. Realizar a limpeza da área. 9. Aplicar o silicone na borda do anel de vedação. Vale lembrar que a proteção da luz só deve ser retirada ao final do processo de instalação. 10. Encaixar o vaso e apertar os parafusos. 11. Colocar os acabamentos que vierem com o kit. 12. Encaixar o anel de vedação na saída da água da caixa que vai para o vaso. 13. Encaixar a caixa no vaso. 14. Alinhar e fixar os parafusos entre a caixa e o vaso. 15. Encaixar a trava da tampa. 16. Fixar a tubulação no local correto e colocar os acabamentos. Bacia sanitária com caixa elevada. O custo de implementação é baixo, pois a maioria dos materiais é de PVC e sua instalação é simples. Porém, perde na estética para outros estilos de descarga. Sua instalação é totalmente externa,
Com as tubulações cortadas na medida correta, a caixa é fixada na parede através de um suporte e está pronta para uso. Bacia sanitária com válvula. Esse tipo de instalação, a tubulação fica oculta na alvenaria. Apenas sua válvula fica aparente. Ela é amplamente utilizada em prédios, visto que a coluna de água proporciona uma pressão maior de descarga. Permite a utilização de tubos de PVC de 50 mm. A válvula pode receber qualquer acabamento para melhorar a sua estética. Lavatórios. Uma das possibilidades disponível no mercado quando é necessária a implantação de vários lavatórios, em um edifício, por exemplo, são os kits de lavatório que compreendem várias peças essenciais. Sua instalação é fácil, porém deve ser muito cuidadosa ao manusear as peças, visto que essas podem se quebrar facilmente. Para instalar, basta retirar as peças da embalagem, medir o tamanho correto da tubulação, limpar, colar e encaixar as peças nos locais indicados. Bom, em continuidade na questão dos lavatórios, existem os lavatórios de bancada, e os três tipos mais comuns são o de embutir, o de sobrepor e o de semi-encaixe. O de embutir, a cuba ela fica escondida dentro da bancada, ou seja, já vem normalmente pronto de fábrica esse tipo de lavatório. O de sobrepor, ele fica encaixado na bancada, ou seja, é feito um corte nessa bancada e a cuba ela é encaixada nesse recorte. Apenas o acabamento normalmente fica aparente, né? Já as de semi-encaixe, elas são mais atuais e caras. Ela é recomendada para locais que são estreitos, ou seja, que não há muita profundidade, que ela fica parcialmente apoiada pela parte de trás e fica saltada a parte dela na bancada. Falando agora sobre lavatórios com sifão, este modelo utiliza uma louça similar ao lavatório de coluna e ele é fixado na parede. No entanto, é utilizado o sifão, que funciona como um fecho hidráulico, impedindo a passagem de gases derivados do esgoto. Segundo a NBR 8160, que é de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, projeto e execução, todos os dispositivos devem possuir desconectores, e no caso de pias e lavatórios, o sifão é responsável por evitar esse retorno. Uma das opções para esconder as tubulações aparentes de esgoto nos lavatórios e tanques, além da famosa boneca, que é uma pequena elevação na alvenaria, é a carenagem plástica, uma peça pronta que ela é fixada na tubulação, para que haja uma estética mais agradável. O lavatório de coluna, como o nome já diz, existe uma coluna de sustentação para a cuba. Para a instalação, você deve apoiar a coluna e a cuba no local desejado e marcar o local dos furos. Após os furos, encaixar as buchas e instalar a torneira na cuba. Ralo com um anel de vedação para que não ocorram os vazamentos, e você deve passar veda-rosca também. Encaixar a coluna e a cuba e prender e finalizar conectando a água e a tubulação de esgoto. Normalmente é usado para fazer o sifão, o cano sulfonado, que você sai do ralo, você faz um U e encaixa o restante do tubo na saída de esgoto. A respeito dos misturadores, qualquer edificação que tenha uso de água quente, que é transportada pela tubulação, é necessário que haja os misturadores, para que seja controlada a vazão de água fria e água quente que sai pelas torneiras. Normalmente existem três tipos mais comuns de misturadores, que são os de monobloco, ou seja, com duas manetas ou válvulas de regulagem, ou monocomando, que tem apenas uma válvula volante, e o termostático, que ele utiliza sensores eletrônicos para a temperatura pré-definida. Um cuidado que se deve ter é na questão da distância entre as conexões. Normalmente essa distância é de 200 mm, uma tolerância de mais ou menos 9. Bom, falando sobre os sprinkler, o sprinkler é um tipo de sistema de combate ao incêndio. Ele é um chuveirinho que é acionado quando a temperatura ambiente atinge entre 68 e 74 graus Celsius. Ele é formado por uma armadura e uma ampola de vidro com um líquido específico. E quando a temperatura atinge o ponto de ebulição do líquido, a ampola quebra e o sprinkler é ativado. A norma que rege o sistema de sprinkler é NBR 10897, Sistemas de Proteção contra Incêndio por Chuveiros. Ela é que estabelece as diretrizes para o uso do sprinkler. Lembrando que o projeto ele deve seguir as classificações de risco entre leve, ordinário e extraordinário. Para que o sistema seja efetivo, deve haver cuidado com o abastecimento de água confiável e produtos normatizados e certificados pela ABNT. Também para que haja a manutenção de rotina nos equipamentos como bombas d'água. A vantagem, segundo pesquisas no uso do sprinkler, é que é o método mais barato para combate a incêndios. Em 96% dos casos ele foi acionado, houve queda de 82% na taxa de morte e 68% nos danos materiais. E 89% dos focos foi apagado. Para que haja a instalação correta, você deve conferir
as especificações de projeto, medir o local da instalação de cada sprinkler, realizar furos na laje e prender o suporte, soldar a tubulação que transportará a água até o sprinkler, junto com a peça final onde o sprinkler é instalado. Você também deve fazer os testes de pressão da água, instalar o forro e realizar a limpeza do local. Para colocar o sprinkler, você deve fazer o acabamento, para que ele fique escondido no forro. Falando sobre o bom uso da água, o principal ponto a ser analisado quando pensamos no bom uso da água é no planejamento. Se a gente tiver um bom planejamento, a gente terá um bom projeto. O que um bom projeto ele deve contemplar? O bom projeto deve contemplar o menor caminho para o percurso da água, evitando o quê? A perca de pressão e também evitar o menor número de curvas possíveis, diminuindo a possibilidade de vazamentos. Os equipamentos que mais gastam a água são o chuveiro e vasos sanitários, seja pelo mau uso, seja porque equipamentos são mal projetados. Os vasos sanitários que menos gastam água são os de caixa acoplada, ao invés dos de válvula de descarga ou caixa embutida na alvenaria. Com a caixa acoplada, o que acontece? É um sistema inteligente que economiza ainda mais água do que o normal. Você vai ter o duplo acionamento, que você pode escolher a quantidade de água que vai sair, seja de 3 ou de 6 litros, para resíduos líquidos ou sólidos. Respectivamente, há também uma economia de até 60% de água em cada descarga, ou seja, você economiza no bolso e no consumo. Para descobrir vazamentos, você pode seguir os seguintes passos. Na torneira, você pode fechar o registro, abrir a torneira e deixar toda a água escoar. Pega um copo cheio da água e coloca no bico da torneira. Se a água for sugada, você está tendo um vazamento. Nos vasos sanitários, você pode pegar, tirar toda a água do fundo com um copo e se o nível voltar, depois de um tempo, você vai ter vazamento na tua caixa ou no teu vaso. Na caixa da água, basta fechar todos os registros e desligar a bomba da água pressurizadora. Você vai verificar se o nível da caixa, depois de uma hora, ele vai ter diminuído. Se diminuir, você está tendo um vazamento depois da caixa da água. No hidrômetro, você pode verificar o seguinte: desligar todos os equipamentos e aparelhos que consomem água, inclusive as torneiras, e verificar se o número de metros cúbicos consumido vai aumentar. Se estiver aumentando, você também está tendo um vazamento. E na tubulação você pode ver a existência de mofo ou de umidade nas paredes. Também você pode usar o geofone, que empresas especializadas têm, que você escuta os vazamentos. Instalações elétricas. Alguns dados gerais ou curiosidades. O custo das instalações elétricas de uma obra geralmente é menor do que 2% do custo total dessa obra. 27% do consumo de energia no Brasil é consumido em residências. E a norma que gere as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil é a NBR 5410. Então, sobre o caminho da eletricidade. A concessionária é responsável por trazer a energia até o quadro de entrada da residência ou do prédio, do edifício, enfim. A partir daí, a responsabilidade é de cada morador. Falando então sobre os componentes elétricos, os condutores, fios e cabos. A principal diferença entre os fios e os cabos é: um fio é, como pode-se ver aqui na imagem, é um único condutor. Um cabo, por sua vez, é a união de vários fios. Não existe uma vantagem ou desvantagem entre eles. A única diferença é a questão da flexibilidade. O cabo é mais flexível por ter fios mais finos e o fio é um componente mais rígido. Então, aplica-se cada um aonde ele melhor se comporta. Não existe nenhuma diferença na corrente transportada do fio ou do cabo, desde que sejam de mesmo diâmetro. A questão do revestimento dos fios e cabos é normalmente de PVC ou algum material similar que suporte até 70 graus Celsius. Então aqui as cores de cada fio.
O fio verde, o amarelo, é responsável pelo aterramento do sistema. O fio neutro é sempre da cor azul. E as fases, então, são de todas as outras cores, sendo que normalmente o fio negativo é da cor preta e o fio positivo da cor vermelha, mas isso não é uma regra. Tomadas e interruptores. No Brasil, por norma, as tomadas devem ter este formato com 3 pinos, sendo os pinos laterais de fase e o pino central de aterramento. A tomada deve ser dimensionada de acordo com o cabo ou fio que passa por ela. Caixas de passagem e eletrodutos, também conhecidos por conduítes. Temos principalmente esses 2 tipos, o de PVC e o metálico. O de PVC é instalado internamente na parede. Ele é embutido na hora da construção. O metálico, por sua vez, pode ser instalado após a finalização da parede, porque a sua instalação é feita externa, anexada na parede. Disjuntor e quadro de distribuição. Este aqui é um exemplo de disjuntor. Eles variam de formato e tamanho, e ele deve ser dimensionado de acordo com a bitola do fio que passará por ele. Esse aqui é o quadro de distribuição e pode-se dizer que é a central elétrica da residência. Falando então sobre as lâmpadas. A primeira é a lâmpada incandescente, é a mais antiga entre todas, porém no Brasil já caiu em desuso devido ao seu alto consumo de energia e baixa vida útil. A segunda é uma lâmpada halógena, é mais econômica do que a lâmpada incandescente, porém a sua vida útil também é baixa. A terceira é a lâmpada fluorescente, que tem diversas cores e formatos. Ela é mais econômica do que as 2 anteriores, tem a sua vida útil maior também, e porém um ponto negativo é que o custo de aquisição é um pouco maior se comparado com as 2 anteriores. Por fim, temos a lâmpada LED. É a mais nova entre estas. Também varia de cor em cores e formatos. O seu consumo é muito menor do que das outras. Tem uma vida útil maior, porém o seu custo é relativamente alto. Portanto, cabe uma análise de todos os custos envolvidos para definir qual seria a melhor lâmpada a ser instalada na residência. Passo a passo de uma instalação elétrica em alvenaria partindo de uma instalação existente. Passo 1. Desparafusar o espelho da caixa de luz. Passo 2. Soltar os fios da tomada e isolar suas pontas com fita. Passo 3. Medir e marcar a localização da nova tomada, baseando-se no topo da caixa de luz. Passo 4. Nivelar lateralmente a posição do novo ponto. Passo 5. Posicionar e contornar a caixa de luz, marcando onde será o corte na alvenaria. Passo 6. Posicionar o conduíte na face da parede e marcar o recorte do caminho entre o ponto antigo e o novo. Passo 7. Nivelar e marcar com a régua onde será o recorte na alvenaria. Passo 8. Fazer os recortes na alvenaria com serra circular. Passo 9. Remover a camada superficial da parede com talhadeira e marreta. Passo 10. Abrir a passagem para o conduíte na caixa de luz e fixar a mesma com argamassa. Passo 11. Encaixar o eletroduto no espaço aberto na alvenaria e inserir suas pontas nas aberturas da caixa de luz. Passo 12. Aplicar argamassa sobre o eletroduto. Passo 13. Realizar o acabamento e limpeza na argamassa aplicada. Passo 14. Esperar o tempo de cura, em torno de 24 horas, e fazer a instalação elétrica. Passar os fios pelo eletroduto, onde pode ser utilizado um fio guia. Passo 15.
Conectar os fios à tomada e parafusar a mesma na caixa de luz. Passo 16. Conectar as instalações antigas às novas. Passo 17. Colocar os acabamentos nas tomadas. E assim está pronta a sua tomada. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O para-raio é uma ferramenta que consiste em uma haste de metal pontiaguda que se conecta a cabos de cobre ou de alumínio de pequena resistividade conectadas ao solo. Sua função é atrair os raios e desviá-los por meio dos cabos até o solo. Se instalado corretamente, não causa nenhum dano em residências ou empresas. As descargas elétricas tendem a buscar sempre o caminho mais curto, isto é, os pontos mais altos. Por isso, os para-raios são instalados no topo dos edifícios. As exigências de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas são regidas pela NBR 5419. Tipos de para-raios. O Franklin é uma haste metálica, onde fica o captador, e um cabo que conduz até o solo a energia da descarga elétrica que será dissipada por meio de aterramento. O método gaiola de Faraday consiste em uma estrutura montada em toda edificação. O sistema captador da energia elétrica é formado por condutores horizontais interligados de forma que fique como uma malha de condutor. Essa malha é composta por fios metálicos e com hastes de cerca de 50 centímetros. A energia é dissipada no solo através de um cabo de descida. O aterramento consiste em um sistema de conexão da rede elétrica com a terra, permitindo o fluxo de correntes elétricas de diferentes fontes. O sistema de aterramento deve ser único, segundo a norma, para toda instalação e integrado à estrutura da edificação. Pode ser funcional ou de proteção. Os problemas comuns em edificações são as tomadas que esquentam, onde pode ser identificado a sobrecarga de rede com os condutores muito finos. Eletrodomésticos dando choque, onde há problema no caminho de energia. E vazamento da eletricidade, quando todos os aparelhos elétricos são retirados da tomada e o relógio de medição continua trabalhando. Por isso, o ideal é que a cada 5 anos seja feita uma revisão de prevenção no sistema elétrico. Atualmente, está surgindo no mercado eletrônicos inteligentes, e as instalações elétricas não podem ficar de fora dessa tecnologia. Já são utilizadas tomadas, lâmpadas e interruptores que têm função touch e podem ser acionados via Wi-Fi. Também está no mercado a eletrofita, que é uma fita adesiva eletrocondutora. Ela permite a ampliação de instalações existentes para reformas ou reposicionamento dos pontos de tomadas e de luzes, sem quebrar a parede.